Olá, queridos, tudo bem? Professor Wellington aqui mais uma vez e nós estamos continuando hoje a nossa disciplina de mamografia. O nome da disciplina exatamente é Instrumentação Aplicada à Mamografia, certo? Então a gente vai conhecer o geralzão, de o que é o mamógrafo, de quais são alguns posicionamentos, mas é claro que com a especialização em mamografia que você vai sair mesmo pronto para realizar o exame. Deixa só eu ajustar aqui essa minha câmera, está um pouquinho torta. Enfim, e vamos lá, né? Sem mais delongas. A aula passada, gente, a disciplina de mamografia é uma disciplina curta e eu acabei falando muito. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo menor, mais objetivo, para que a gente consiga compreender e não precisar correr tanto em relação ao conteúdo. Vou compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó, a gente parou aqui nesse slide, certo? Falando sobre a conduta do operador na realização do exame. Esse operador, no caso aqui, vai ser um técnico ou uma técnica em radiografia, em radiologia, né? Desculpa, radiologia médica. É interessante que eu já falei nas aulas anteriores, gente, que a maioria das clínicas especializadas contratam mulheres para trabalhar na mamografia. Ainda é um tabu que precisamos quebrar, né? Mas, assim, a maior parte das vagas mesmo são para as mulheres. Então, as meninas aí que fazem radiologia médica, aproveitem. É uma área que usa muito pouco radiação. É uma área que não é difícil demais de fazer o exame, você aprende rápido. E é uma área que ainda tem bastante mercado, certo? Então, para você que tem vontade de ajudar na luta contra o câncer, ajudar mesmo a saúde, melhorar a saúde das pessoas, é uma área bem interessante. Não só para as mulheres, tá, gente? É claro que a maioria das vagas são para as mulheres, das clínicas preferem mulheres, até porque a paciente se sente um pouco mais à vontade. Entretanto, não faz distinção. Desde que você haja com profissionalismo, não vejo nenhum problema em um homem trabalhar com mamografia. Lembrando também que não é só mulheres que são afetadas por câncer de mama. Alguns homens também podem desenvolver essa patologia. Vamos lá. Como é que funciona de fato? Nas aulas passadas a gente viu o histórico sobre mamografia, vimos mais ou menos alguns aparelhos. E a partir de hoje a gente começa a ver quais são os parâmetros radiográficos que são utilizados, já que a gente já tem uma ideia mais ou menos de como é que funciona no raio-x convencional, como é que funciona também na mamografia. É claro que além desses parâmetros, vamos ver os fatores, a questão do KV, MAS em geral, e também aquilo que é importante, que é a posição ou posicionamento do paciente, usando um termo um pouquinho mais técnico. Então, vamos começar com o posicionamento do paciente. A gente pode ver aqui no slide, ó, que a gente tem aqui uma posição que é basicamente simples para o técnico. Para a paciente já é um pouco invasiva, né? Inclusive, a maioria das pacientes acabam reclamando que é um pouco dolorido demais esse exame, porque a gente está vendo ali, ó, na imagem, bem aqui na imagem, vocês estão percebendo que, de fato, a mama ela tende a ser o mais achatada possível para que a gente evite sobreposição de imagens e consiga ter um tecido mamário mais homogêneo, para que, consequentemente, tenhamos também um exame com mais qualidade de diagnóstico. Então, em relação ao posicionamento, o paciente deverá ser orientado no que tange a posição correta para a realização do exame mamográfico, ou seja, em bípede, ou seja, em pé, né? Apenas com os 2 pés, não com os 4 pés. Com as pernas ligeiramente abduzidas e sempre com a mama na direção do mamógrafo. Gente, isso aqui são termos técnicos, mas a gente sabe que isso aqui é muito simples. O paciente vai ficar em pé e vai encostar a mão no aparelho. É basicamente isso. É claro que o mamógrafo em si ele tem um ajuste de altura. A gente sabe que a altura do paciente e da mama da paciente também varia muito de pessoa para pessoa e de idade para idade, né? Tem paciente que está com tudo em cima. Não sei se vocês lembraram da referência. Mas é interessante, brincadeiras à parte, que a paciente tem que ficar em pé com os joelhos ligeiramente abduzidos, né? Ou seja, numa posição que seja confortável. A pessoa não precisa ficar com a perna esticada porque aquilo vai cansar. Então, fique em pé na forma que a paciente se sente mais à vontade possível. Depois que a paciente disser que está à vontade, até porque o alinhamento da coluna, nesse caso, não vai fazer diferença, tá? Você vai lá e consegue adaptar a altura do mamógrafo à altura da mama do paciente. Pode ser homem ou mulher. Quais são alguns parâmetros que são radiográficos? Primeiro, o estudo da mama é sempre bilateral, para que seja comparativo. Gente, é claro que vocês, nessa altura do campeonato do curso,
vocês já sabem o que é bilateral. Geralmente faz o quê? Joelho bilateral, cotovelo bilateral, certo? Ou seja, você vai fazer o exame tanto da mama direita quanto da mama esquerda. E por que, professor? Se, sei lá, a paciente está fazendo o exame depois que sentiu um caroço no seio esquerdo, por exemplo. O ideal é que esse exame seja feito de forma preventiva. Mas existem alguns casos que o paciente só vai procurar o médico depois que já aparece uma coisa mais macroscópica, se é que podemos dizer assim, certo? Então é o seguinte, mesmo que haja suspeita apenas em uma mama, a outra mama também vai ser radiografada para que haja uma comparação. E esse comparativo ele vai servir muito para o médico fazer o diagnóstico, porque é o seguinte, é claro que toda mama tem um tecido mamário específico, tem a anatomia específica, entretanto, muda algumas coisinhas de paciente para paciente. Então, o médico consegue ter, em grau de comparação, uma facilidade maior para o diagnóstico, certo? Então, lembrando que o estudo da mama é sempre bilateral por fins de comparação. E, além disso, nós temos também os fatores radiográficos. É aqui que vai entrar o técnico em radiologia de verdade. O funcionamento até que é simples, todo mundo sabe fazer. Mas o técnico vai lá, ele vai saber fazer a mamografia de forma exponencialmente precisa, certo? Então, a mamografia ela trabalha com baixo kV, uma quilovoltagem baixa, de 22 a 28 kV, certo? É relativamente baixa comparado a alguns exames de regiões mais espessas do corpo, né? De radiografia convencional, principalmente. Só que o MAS ele é um pouco mais alto, certo? O número de raios que são produzidos, vamos dizer assim. De 70 a 80 MAS. E é claro que vamos lembrar que MAS já é o produto entre o MA, que é miliamperagem, e o tempo, que é o segundo. MAS, miliamperagem segundo, a essa altura do campeonato, todo mundo sabe o que é isso, certo? Então, varia de 22 a 28, a variação é muito curta do KV, e o MAS varia de 70 a 80, então a facilidade de técnica desse exame é muito alta, certo? Então, o risco de você errar esse exame é muito baixo também. Você consegue trabalhar tranquilamente. É uma super indicação que eu faço para você, principalmente que é mulher e estuda radiologia. É uma especialização muito boa para você fazer. Quando terminarem um curso, pegar seu diploma, procure logo uma instituição que ofereça. Inclusive, a nossa instituição oferece, né? Você já conhece ela. Oferece o curso de especialização em mamografia. Faça que vale muito a pena. Vamos lá ver como é que ocorre a compressão. Você já posicionou o paciente lá, deixou o paciente à vontade, em pé, mais à vontade, sem esticar a perna, sem dobrar demais. Você já adaptou a altura do mamógrafo para a mama do paciente, ou da paciente em geral. Você já colocou a técnica, né? Você foi lá e colocou de 80 a 82, né? KV, o MAS lá também você já colocou. E agora vamos ver como que é feita a compressão da mama e por que essa mama é tão comprimida, porque fica tão achatada de verdade. Então, a compressão da mama ela é indispensável. É necessária a compressão rigorosa até onde o paciente possa aguentar ou possa suportar. Então, não existe um máximo possível. Você vai apertando, apertando até a paciente realmente dizer, ó, não aguento mais, eu vou morrer, não vou restaurar. Então, realmente, tem que ser comprimida até incomodar. Então, não tem como o exame de mamografia não ser incômodo, não ser invasivo, certo? O exame de mamografia é sim considerado invasivo, é incômodo, causa dor, até porque você tem que comprimir até causar dor. Mas a ideia é causar dor? Não. A ideia é deixar a mama mais homogênea possível. E é claro que, pelo princípio de justificação, vai valer a pena toda essa dor, que você vai conseguir ter um diagnóstico preciso e por imagem. A compressão, gente, ela aumenta a nitidez da imagem, pois diminui a DOF, que é a distância objeto-filme, certo? A espessura do objeto é menor. E como diminui essa distância do objeto-filme, ela aumenta a nitidez, ou seja, eu tenho mais qualidade na minha imagem, certo? Tenho mais qualidade, a imagem está mais nítida, com menos granulação. Ela também auxilia na imobilização, evitando artefatos de movimento, certo? Então, como a mama está muito comprimida, a paciente não vai, mesmo se ela se mexer, a mama não vai se mexer. E ela sabe que se ela se mexer muito vai causar dor, então a paciente fica mesmo praticamente imóvel. Na verdade, fica imóvel, a ideia é que ela fique imóvel mesmo. E aí, quando você diminui os movimentos,
A gente pode evitar artefatos de movimento na imagem, né? Aquilo que a gente chama de ficar embaçado, numa linguagem mais leiga. E esse embaçamento pode acabar causando uma série de diagnósticos errados por parte do médico que vai analisar aquela imagem. Outra coisa, essa compressão, ela auxilia, ela reduz a radiação dispersa, certo? Porque você consegue fazer um foco. Lembra do colimador lá no raio-x convencional e no raio-x digital? Na radiografia em geral, você vai ter aqui também, para que você use apenas a colimação da área necessária, para que você também diminua a quantidade de radiação dispersa. Determina o tempo de exposição, determina que o tempo de exposição seja o mais curto possível, certo? Então, como a espessura é muito pequena, precisa de um tempo muito pequeno, porque muito rápido a radiação vai conseguir atravessar e produzir uma imagem sem problema nenhum, certo? E serve também para separar os tecidos e estrutura adjacente que poderiam causar confusão diagnóstica. É a principal função da compressão, gente, é evitar a sobreposição de imagens, certo? Então, imagina, você vai fazer uma radiografia aqui do braço, fino, né? Nesse caso aqui nem precisa, soltar o osso mesmo, já dá para fazer a olho nu. Mas aqui tem músculo, acredite ou não, tem músculo aqui, pelo menos dizem, né? Não consigo ver muito, mas faz de conta que tem músculo aqui, a gente tem veia, a gente tem osso, cartilagem, certo? Tem tecidos nervosos, derme, epiderme, tem uma série de tecidos diferentes aqui, cada um tem uma densidade diferente, cada um tem uma radiotransparência diferente, certo? E aí o que acontece? Se eu pudesse comprimir isso aqui para ficar mais fino, eu ia usar muito menos KV lá no exame que fosse fazer de braço. Isso poderia ajudar-nos, né, no sentido de otimizar esse exame. E é o caso que a gente faz aí na mão. A gente comprime para quê? Para que uma coisa não fique em cima da outra. Fica uma coisa muito densa, concentrado num ponto só, e isso pode acabar causando confusão diagnóstica, como o nosso autor do texto aí fez, expressou-se muito bem. Magnificação constitui o aumento da imagem através do aumento da DFOF. A DFOF é a distância foco-filme, né, gente? Então, quando você afasta, você constitui um aumento da imagem. Você consegue captar uma área maior, é mais ou menos isso. Em uma região específica da mama, visto a necessidade da ampliação, muitas das vezes, de microcalcificação. O spot significa uma incidência localizada de uma determinada área de interesse da mama, com ou sem magnificação. Então, o spot é quando eu não vou fazer, é um exame bem específico, eu não vou fazer o exame da mama por completo. Tem uma área da mama que o médico suspeitou de alguma coisa, de alguma calcificação, você faz o exame só daquela parte, porque na hora que eu der o zoom, não perco qualidade, né? Isso pode ser feito com ou sem magnificação, tá, gente? Pode ser feito com ou não o aumento da distância foco-filme, certo? Então, spot é um exame específico para que você analise uma região bem específica anatômica da mama. Tá, e o mamógrafo, o aparelho que nós vamos trabalhar na mamografia, de que ele é constituído de fato? Então, o mamógrafo é constituído primeiro pelo book. Book, ele é comum à radiografia em geral, que é o porta-chassi, né? Todo mundo conhece isso aqui da radiografia convencional. A essa altura do campeonato, do curso, todo mundo já conhece. E aí tem o compressor. O compressor, gente, ele é específico do exame de mama. A gente acabou de falar para que existe a compressão. Ele serve para literalmente você amassar, comprimir o tecido mamário para que você consiga ter um exame com mais qualidade. A gente já viu que diminui granulação, já viu que aumenta a nitidez, já viu que reduz movimento e deformações na imagem, e também você pode otimizar o exame em geral. A placa de compressão está aqui, ó. Então você tem a placa em que vai ser colocada a mama, e em cima tem essa outra pecinha aqui que nós chamamos de compressor. Então você bota a mama em cima da placa, o compressor vem de cima para baixo e aperta, certo? E aí é o seguinte, tem-se a colocação desse chassi bem aqui, ó, no book, né? O buck seria mais interessante. Buck, a gente chama de book mesmo, sem nenhum tipo de problema. A colocação do chassi, que é muito parecido com a radiografia convencional.
Aí tem o tubo de raio-x, que é de mesma natureza do raio-x convencional, da radiografia convencional, tá, gente? Inclusive, dá para adaptar um ao outro. Tem o painel de controle, que é lá o seu escritório do técnico em radiologia, lá que você vai colocar o KV, lá que você vai colocar a MAS, lá que você controla, dependendo de paciente para paciente, de exame para exame, qual a potência, né, daquele raio e quantos raios vão ser produzidos especificamente e por quanto tempo que o paciente vai estar exposto a essa radiação, pelo menos a radiação primária, né? Temos também o pedal de exposição, certo? O braço do aparelho que permite angulação de até 180 graus, meia volta. Protetor de visão, certo? Pode chamar de óculos plumbífero. Pode usar também em alguns casos. E o biombo, que é onde a gente se protege da radiação secundária, né, gente? Então, a gente sabe que a radiação é uma onda eletromagnética que, já falei, inclusive, na aula passada, que ela refrata, que atravessa, né, a matéria. Ela pode ser absorvida na matéria ou ela pode refletir também na matéria. Ela bate na matéria e volta. Essa radiação secundária que é um pouco perigosa para a gente que trabalha com radiologia, porque a gente passa anos e anos naquela mesma sala recebendo aquela mesma radiação. E a radiação ela vai acumulando no corpo, já que nós não temos nenhum órgão do sistema excretor que seja responsável por excretar essa radiação do nosso corpo. Por isso, precisamos usar esses equipamentos de proteção individuais e coletivos, especialmente aí o biombo. E tá aqui, ó, quando a gente junta todos esses aparelhos num local só, a gente consegue ter aqui o mamógrafo, o pedal de exposição, nós temos aqui ó, o aparelho de raio-x em si, o porta-chassi, o compressor e etc. Bem aqui assim, ó, o seu biombo, tá, gente? Gente, é basicamente assim que você vai olhar o mamógrafo. O anodo aqui em cima, lembrando que o anodo faz parte da ampola de raio-x, tem anodo e catodo, né? O ponto focal, a janela, lembra que a janela pode ser aberta e fechada na hora do exame, né? Para que não haja nenhum tipo de vazamento de radiação. Aí tem anodo e catodo, fazem parte o que produzem a diferença de potencial, né? O KV, de fato. Aí tem o compressor, onde a mão vai ser colocada, e o chassi bem abaixo, certo? Então, o que vai acontecer? A radiação sai daqui, atravessa o paciente, a partir do compressor, que é radiotransparente, né? Vamos lembrar. E aí, essa radiação, já mais fraca depois de passar aqui, a gente vai acabar recebendo no chassi, vai ser produzida essa imagem. Tem uma grade aqui, tá, gente? Uma grade que a gente sabe que essa grade pode ser a grade antidifusora, que serve, é claro, para absorver radiação secundária, certo? A gente tem algumas coisas aqui, ó, que são os componentes de alvo da ampola de raio-x do mamógrafo. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Por hoje, nós ficamos por aqui, gente. Um grande abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, entre em contato aqui no WhatsApp ou no YouTube, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. É isso aí.